Gestão municipal e plano diretor. Então, nós vamos falar sobre o estatuto da cidade, sobre o plano diretor, sobre a relevância do plano diretor, os desafios do plano diretor e o plano diretor e a participação das pessoas, dos cidadãos. Todos esses tópicos que eu vou trazer para você aqui na segunda aula vão estar diretamente ligados à gestão municipal. Então, é bom que vocês prestem atenção, porque talvez muitos de vocês vão fazer estágio ou vão ter contato, ou já têm contato com a administração pública municipal, e talvez algumas coisinhas que eu vou dizer aqui vocês ainda não saibam, né? Então, preste um pouco mais de atenção, façam suas anotações, pegue um caderninho, porque essa parte agora da disciplina é uma parte que de fato tem a ver com a ementa da disciplina, de fato tem a ver com o que nós queremos trabalhar aqui, tá bom? Vamos então para o segundo slide. Então, o Estatuto da Cidade. O que é o Estatuto da Cidade, né? Vamos ler aqui juntos. O Estatuto da Cidade é a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, e ela disciplina aspectos da política urbana prevista na Constituição Federal de 88. Então, o que ela fala ali logo no começo? Para todos os efeitos, esta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Então, é uma lei bastante complexa, né? E vocês viram que é uma lei que está falando realmente sobre a gestão da cidade. Então, quando a gente vai falar sobre gestão municipal, nós não estamos falando apenas das peculiaridades da administração pública que acontecem internamente na prefeitura e que não vão para fora, que não vão atingir diretamente o externo. Nós estamos falando da cidade, de como a prefeitura gere a cidade, o seu ambiente, o seu espaço. Tá? Então, quando a gente vai falar aqui agora de gestão, de plano diretor e etc., nós estamos falando da cidade, do município, né? Do município inteiro, né? Então, não estou falando só da área urbana, estou falando da área urbana e rural, das estradas, nós estamos falando de tudo que compete ao município. Guardar e organizar e colocar ordem naquele espaço. Tá? Então, esse estatuto da cidade, que eu também vou deixar disponível para vocês, ele vai disciplinar todos esses aspectos. O que pode ou não ser feito dentro do município, tá? O que pode ou não ser alterado, o que deve ser alterado, o que deve ser organizado. Então, ela vai trazer toda essa dinâmica da forma como a gestão municipal deve ser realizada. Né? Então, a gente pode pensar um pouco assim, professora, tudo da administração pública está disciplinado, está regulamentado? Muita coisa mesmo. Então, assim, quando a gente vai pensar em administração pública, a gente sempre tem que consultar a lei, procurar saber se não tem alguma lei que fala sobre aquilo, se não tem algo regulamentado, porque é igual a gente falou na aula anterior sobre Guerreiro Ramos, lembra? Tem uma caixinha, né? Tem uma caixinha ali que vai nos falar qual que é o espaço que eu posso manobrar e colocar em ordem e pensar a administração pública. Só que não quer dizer que dentro da caixinha a gente não possa inovar, né? E pensar formas de fazer aquilo que melhor atenda o interesse público, tá? Então, vamos dar prosseguimento aqui. No próximo slide. Então, o que é o plano diretor? Né? Então, nós vamos falar muito sobre esse tal desse plano diretor. Então, nós temos uma hierarquia. Nós temos o estatuto da cidade. E o estatuto da cidade, ele diz que o plano diretor tem que ser feito. E o plano diretor tem que ser feito na cidade, no município. Então, nós temos lá no estatuto da cidade tudo que vai ter que constar no plano diretor. Então, o plano diretor, eu ousaria dizer que é um estatuto da cidade
plurianual, um estatuto da cidade que é feito um plano, né, da cidade, vamos dizer assim. É um plano para poder você pensar a gestão da cidade, tá? Então, vamos ler aqui no slide. Plano diretor. Instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana municipal. O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, nós vimos aqui como que se define esse plano diretor. Primeiro, a gente viu que é esse instrumento, né, de política de desenvolvimento e expansão urbana e municipal. O que isso quer dizer? Quer dizer que, através do plano diretor, você constrói um tipo de mapa da cidade, do que deve ser feito na cidade, né? Do que deve ser melhorado, do que deve ser desenvolvido na cidade. E não tem como o plano diretor existir sem o processo de planejamento municipal ser realizado com plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, né? E eu queria trazer uma perspectiva um pouco crítica na hora que a gente está falando sobre isso. Por quê? Porque pensando a partir de Guerreiro Ramos, sobre da coisa na prática, de conhecer para então intervir, eu me lembro que em 2006 eu participei de uma equipe que estava fazendo um levantamento, um relatório das áreas de vulnerabilidade numa cidade vizinha nossa aqui de Montes Claros, para compor, né, o perfil no plano plurianual. Então, eu, recém-formada em Ciências Sociais, estava de prancheta na mão, rodando a cidade. Gente, e assim, eu acredito que deveria ser uma experiência que todo gestor público deveria ter. Eu acho que no meu lugar de estar com a prancheta rodando nas ruas da cidade, conversando com as pessoas, devia ser os gestores, alguns gestores públicos. Por quê? Primeiro, que eu não estava na minha cidade, segundo, que eu não fazia parte da administração pública local. Então, por mais que eu narrei e falei e levei os pontos para o relatório, não é a mesma coisa quando você está no ambiente, que você vê as pessoas, conversa com as pessoas, ouve suas vulnerabilidades e tudo mais. Então, nessa época, trazendo essa experiência para vocês, em 2006, nessa cidade, uma cidade realmente pequena, eu imagino que devia ter um pouco mais de 20 mil habitantes, pouco mais mesmo. E a gente rodou, eu e a equipe, por vários espaços da cidade, tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. Né? A gente tem que pensar também que é uma cidade que tem pouco mais de 20 mil habitantes, o espaço urbano e rural meio que se confunde, né? Parece que não tem essas fronteiras na forma cultural e tudo mais. Então, nessa experiência, eu pude realmente entrar, por exemplo, numa casa de um cômodo só e com uma senhora que realmente não tinha condições de oferecer alimentos de forma adequada para os seus filhos, né? Em situação de pobreza e miséria que eu nunca tinha entrado em contato na minha vida na época, foi bastante chocante. Então, assim, eu acho que o gestor público tem que conhecer essa realidade, sabe? Ele tem que entrar em contato com o município de fato. Né? Então, nas minhas andanças, nas épocas que eu ainda fazia esse tipo de trabalho aqui em Montes Claros, tanto nessa cidade, como até mesmo aqui em Montes Claros, eu andei em lugares que eu desconhecia como cidadã. Né? E a gente normalmente desconhece. Né? E o gestor público também desconhece. Então, pegando um pouco da crítica de Guerreiro Ramos e trazendo um pouco sobre para o plano, plano plurianual ou para o plano diretor em si, porque nós estamos falando da cidade, como as pessoas vivem nela, é muito importante que eles tenham contato com isso,
que eles entrem em contato, né? E porque eu vi a necessidade de um gestor realmente entender a realidade daquela mulher que eu conversei, que foi a que mais me chocou na época ali. Enfim. Então, dando prosseguimento, ficando essa reflexão aí de que tem que ter esse contato, tem que ter esse campo, tem que ter esse contato com a realidade, então nós vamos pensar o plano diretor como esse espaço no papel para pensar a cidade, tá? Esse instrumento no papel para pensar a cidade. No próximo slide, nós vamos entender um pouco qual que é a relevância do plano diretor. O planejamento é, de fato, uma das funções clássicas da administração científica, indispensável ao gestor municipal. Planejar a cidade é essencial. É o ponto de partida para uma gestão municipal efetiva diante da máquina pública, onde a qualidade do planejamento ditará os rumos para uma boa ou má gestão com reflexos diretos no bem-estar dos munícipes. Então, o que os autores do texto que está disponível na sala virtual para vocês vão falar sobre a importância do plano diretor, sobre a relevância do plano diretor? Porque eles vão falar sobre como é importante dentro de qualquer administração que você faça um planejamento, que você tenha um planejamento em mente, né? Que você consiga visualizar, né? Você tem aqui um mapa na mão de quais são as necessidades, as vulnerabilidades da cidade, o que precisa ser alterado, se eu preciso consertar a ponte, se eu preciso criar uma praça, porque as pessoas precisam socializar, se eu preciso revitalizar um clube, o que eu preciso fazer, tá? O que eu preciso realizar na cidade para que as pessoas vivam bem. Então eles falam que sem esse planejamento, né, sem esse instrumento na mão, esse plano na mão, fica mais difícil para que a cidade seja gerida. Então, a qualidade desse planejamento, a forma como esse planejamento é realizado, ele tem relação direta com a administração pública de qualidade, né? A administração pública em torno do município. Por isso que agora, atrás, eu vim falar com vocês sobre a minha experiência como pesquisadora. Porque eu acredito que quem vai realizar esse planejamento, quem faz parte dessa equipe para realizar esse planejamento, tem que conhecer a cidade, tem que estar em contato direto com a cidade, né? Porque sem essa pesquisa de campo, sem esse olhar pesquisador, sem esse olhar sociológico sobre a cidade, fica difícil de realmente realizar um planejamento que seja eficaz. Né? E voltando de novo naquela perspectiva de Guerreiro Ramos, você corre o risco de criar um planejamento muito abstrato. E a administração para de ser uma ciência social aplicada. Não, quando a gente fala social aplicada, então a gente está pensando nas relações sociais, a gente está pensando na forma como a sociedade funciona, para daí aplicar, gerir, gestar. Né? Então, não tem como a gente pensar um plano diretor sem pensar primeiro a realidade local. Né? Pensar localmente. Tá? No próximo slide, eu venho então falar um pouco sobre o que esses autores nos falam dos desafios do plano diretor. Tá? Quais são, então, os desafios do plano diretor? No próximo slide, então, nós vamos ver aí quais são os desafios do plano diretor. Tá? Então, os autores vão dizer, leiam aí comigo. Cidadãos deverão instituir formas de planejamento e controle do território municipal. Juntos, a gestão urbana, a gestão municipal e os munícipes podem utilizar os potenciais e limites do seu meio físico, as potencialidades abertas pela existência de redes de transporte e logística em seus territórios, planejar democraticamente o futuro da cidade, incorporando nessa
discussão os diversos agentes sociais, econômicos, políticos que a compõem, buscando compromisso e definindo ações prioritárias. Esse é o desafio que o Estatuto da Cidade impõe aos planos diretores. Então, nós temos aqui um desafio prévio, né, que é esse desafio de conseguir pensar a cidade como um todo, de conseguir realmente ver como é que as redes de transporte funcionam, conseguir entender como que o sistema econômico da cidade funciona, conseguir entender como as áreas de lazer da cidade funcionam, como as pessoas usam a cidade. Tudo isso tem a ver com a maneira com que o plano diretor tem que ser pensado. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui que o plano diretor não pode ser feito sem contato com o cidadão. O plano diretor ele não pode ser pensado a partir apenas da cabeça do gestor. Então é o que a gente já está cantando na pedra, né? Então assim, sem a participação do cidadão, sem a participação das pessoas que vivem o espaço, habitam o espaço, não é possível criar esse plano diretor eficaz. Então nós vamos continuar batendo essa tecla de que vocês tenham essa perspectiva de que o plano diretor e todas as suas etapas e os seus objetivos só vão ficar claros e eficazes e eficientes dentro da perspectiva de atender o interesse da população se a população estiver participando, se a população fizer parte do processo. Tá? Então é isso que eu queria trazer nessa parte sobre os desafios, porque é aquilo que a gente já está falando antes, sobre como que não se tem, talvez, uma perspectiva de entrar em contato com a cidade antes de fazer o plano diretor, né? De entrar em contato direto, de campo, de andar pela rua, de conversar com pessoas aleatórias, não só com lideranças, sabe? Esse é o grande desafio, de pensar uma gestão compartilhada com os habitantes, com os moradores, com os cidadãos da cidade, tá? Então, como é que pode acontecer essa participação no plano diretor? Através de um conselho que trate de desenvolvimento territorial. Então, você pode montar na cidade um conselho, como os outros conselhos que vocês já conhecem, como conselho da saúde, né, do município, da educação e tal, montar um conselho para que seja sobre desenvolvimento territorial, para conseguir juntar as lideranças, que é o que eu estou falando antes, que é quando se faz, são com lideranças, né? Juntar as lideranças, talvez representantes dos bairros e etc., para que essas lideranças falem sobre o espaço, falem sobre a cidade, e a partir do que esse conselho trouxer para a mesa de debate com o gestor, ali sim começa-se a pensar, de fato, todo um processo de criação do plano diretor. Ou então você também pode, o gestor pode convocar uma audiência pública, né, com o microfone aberto, com um debate aberto com a população, com quem que tiver interesse, não apenas lideranças, né? Mas ainda bato na tecla, eu acho importante o caminhar na cidade, eu acho importante o ir a campo, tá? Então você pode fazer outras coisas e você ainda pode pegar uma comitiva e sair pela cidade como gestor, como se você é o secretário urbano da cidade, que talvez vai estar à frente, o secretário de desenvolvimento, que vai estar à frente de algumas ações do plano diretor, e caminhar na cidade e conhecer as pessoas. E muitas vezes, você talvez possa observar nessa cidade, as pessoas que ficam nesses cargos de, somente na Secretaria de Desenvolvimento, têm essa pegada, têm esse perfil de pessoa que está em contato com as outras pessoas sempre, né? Então é bem isso, de fazer acontecer e de entender a cidade, como ela funciona, quem são as pessoas que nela habitam, quais são os anseios, quais são as vulnerabilidades dessas pessoas, para assim conseguir fazer existir um plano diretor real,
Não um plano diretor que vai atender é, aquelas vontades de um prefeito, por exemplo, né, de um gestor executivo, né, na prefeitura, de reeleição, por exemplo, mas que atenda o interesse da população de fato, né? Então, às vezes, tem algumas iniciativas, algumas coisas que podem ser feitas na cidade que não vão gerar placas, né, de inauguração e tal, mas que vão gerar um bem e um conforto muito grande para quem habita a cidade. Então, de conseguir pensar tanto em grandes construções, em grandes planos de execução, né, que tem a ver com obras que são as obras queridinhas das pessoas, da população, que é construir uma praça, revitalizar uma avenida, asfaltar as ruas, né? Mas de pensar também outras práticas dentro da cidade que não vão gerar placas, que não vão gerar reconhecimento para uma futura reeleição e etc. Então, dando continuidade aqui, eu queria trazer para vocês uma experiência, né, uma perspectiva, na verdade, da cidade educadora, né? Só para a gente pensar um pouquinho, trazer uma perspectiva de algo que talvez vocês não conheçam. Então vamos ler aqui comigo no slide. Cidade educadora. O que é então uma cidade educadora? Né? Para a gente conseguir saber o que é uma cidade educadora, a gente tem que entender como a gente identifica uma cidade educadora. Então a gente identifica a cidade educadora através do seu potencial educativo. E como a gente identifica isso? Identificando a dinâmica das pessoas na cidade, a forma como ocupam os espaços públicos e, e a identificação dos saberes locais, tradicional daquela cidade, né? Então, o que a gente pode fazer numa cidade para que ela se torne uma cidade educadora, né? Você pode estimular, por exemplo, a ocupação do espaço nas ruas. Você pode estimular que as pessoas estejam nas praças, né? Pensando na cidade educadora e lendo algumas experiências de cidade educadora, são atividades simples. Por exemplo, tem uma praça no bairro, uma praça que está muito ruim, que não funciona bem, sempre está escura, mas ela é o lugar de passagem de muitas pessoas. Então, à noite ali se torna um lugar não seguro. Então, o que é uma ação que pode ser feita naquele lugar que vai trazer o perfil de cidade educadora para o bairro? Revitalizar a praça, né? A prefeitura, a gestão, juntar com as lideranças, fazer parceria com lideranças da cidade para promover uma revitalização daquela praça, iluminação daquela praça, trazer atividades para a praça, né? Eu vejo muito movimento nesse tipo, às vezes crescendo aqui em Montes Claros, né? Nos parques, das pessoas ocupando espaço de uma cidade mais democrática, uma cidade onde as pessoas podem ter direito à cidade, né? Acessar a cidade, andar livremente na cidade, independente de onde você vem, de que bairro você é, né? Você poder acessar a cidade como um todo, sem nichos, né? Que impedem as pessoas de se encontrar, pessoas de diferentes classes sociais e diferentes formas de pensar, se encontrar no ambiente público, né? Então eu vejo esses espaços sendo cultivados aqui em Montes Claros. Eu te chamo também, te convido para pensar se tem esses espaços na sua cidade, na cidade onde você mora, né? Esse espaço de compartilhamento democrático, tá? Então a cidade educadora, ela é essa perspectiva de um plano de cidade que educa as pessoas para melhor convivência, para relações sociais melhores, tá? Então, por fim, deixo o convite para que vocês leiam o texto do Denis Alcides Rezende e do Clóvis Ultramar, que chama Plano Diretor e Planejamento Estratégico Municipal, Introdução Teórico-Conceitual,
né? É um texto que baseou essa aula de hoje. É importante que vocês conheçam, tá? E até a próxima aula.